Olá pessoal, bem-vindos a mais um novo curso aqui no canal da Universidade da Elétrica. Esse curso que eu venho trazer para vocês é um curso avançado de aterramento. São 5 módulos, na sequência vocês vão ver o primeiro módulo, são 5 módulos de aterramento. E você acessando a nossa plataforma AVA, www.ava.ipt Engenharia, você vai ter acesso ao certificado, à provinha e ao certificado. São 5 módulos que serão postados um a cada dia. Lembrando a vocês que para vocês ao terminarem o curso, querendo obter a certificação, vocês vão pagar o valor de R$50 lá na plataforma AVA, que aqui no descritivo do vídeo vocês podem ver melhor, tá? Então vamos aqui na sequência o nosso módulo inicial. Faz parte do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Quando se tratar da dispersão da corrente de descarga atmosférica para a Terra, o método mais importante de minimizar qualquer sobretensão potencialmente perigosa provocada pela descarga é estudar e aprimorar a geometria e as dimensões do subsistema de aterramento. Ele é muito importante porque ele vai dissipar toda a descarga atmosférica, ou seja, toda a corrente proveniente da descarga atmosférica. Então é muito importante minimizar qualquer sobretensão potencialmente perigosa. Para isso, é importante estudar e aprimorar a dimensão e a geometria do subsistema de aterramento, conforme estabelecido pela 5419 de 2015. Deve-se obter a menor resistência de aterramento possível. Então, a NBR 5419, ela não coloca o valor da resistência, mas ela estabelece que deve-se obter a menor resistência de aterramento possível, compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e a resistividade do solo no local. Então, é importante obter a menor resistência possível de aterramento, compatível com o arranjo do eletrodo, compatível com a topologia e a resistividade do solo no local. Na impossibilidade de aproveitamento das armaduras das fundações, o arranjo a ser utilizado no sistema de aterramento consiste em condutor em anel externo à estrutura ser protegida. Esse anel está em contato com o solo por meio de pelo menos 80% do seu comprimento total, ou elemento condutor interligando as armaduras descontínuas da fundação ou das sapatas. Ou seja, quando você está na impossibilidade de aproveitar as armaduras das fundações, o arranjo que você deve utilizar consiste em um condutor em anel, externo à estrutura a ser protegida, em contato com o solo por pelo menos 80% de seu comprimento total, ou elemento condutor interligando as armaduras descontínuas da fundação. Eu apresentei uma aula que tinha um exemplo de um projeto de SPDA. Lá tinha um sistema de aterramento. Vão lá naquela aula, aula 3 de SPDA, ela tem o desenho em detalhe do anel condutor interligando as armaduras descontínuas da fundação. Então é importante utilizar esse arranjo, uma obrigatoriedade da NBR 5419 de 2015. Para o eletrodo de aterramento em anel ou interligando a fundação descontínua, o raio RE da área abrangida pelos eletrodos não pode ser inferior ao comprimento do anel.
I1. Então, veja bem, você tem todo o anel, o raio da área de abrangência não pode ser menor do que o valor I1. Isso estabelecido pela NBR 5419, a parte 3. O RE, né, que esse RE é o raio da área abrangida pelos eletrodos, ele não pode ser inferior ao comprimento do eletrodo. Então, RE tem que ser maior ou igual a I1. O valor de I1 vai depender da classe do SPDA. A classe do SPDA varia de 1 até 4, conforme o gráfico que eu vou apresentar da NBR 5419 no próximo slide. Então, vocês podem observar aqui, onde eu tenho o I1, que é o comprimento do eletrodo enterrado em anel. É o comprimento do eletrodo em anel. Existem algumas observações. É o seguinte, as classes 3, na nota 1 aqui, as classes 3 e 4, elas são independentes da resistividade do solo. Olha aqui, ó, vocês podem observar, independente de qualquer resistividade do solo. Esse gráfico, ele me dá a classe 1, classe 2, 3 e 4, a resistividade do solo e o comprimento do meu eletrodo enterrado. Então, eu tenho um solo, por exemplo, aqui eu quero classe 1, ele tem uma resistividade de 1.500 ohms por metro. Eu venho aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, 1.500, eu vou extrair aqui o comprimento desse eletrodo, 30 metros, né? É o comprimento do eletrodo. Para solos com resistividades maiores do que 3.000 ohms por metro, prolongar as curvas, né? Então, você vai prolongar essas curvas aqui conforme essas equações apresentadas abaixo. Então, esse subsistema de aterramento, o comprimento do eletrodo, ele pode ser obtido, né, pela classe do SPDA. Então, eu vou pegar aqui 500, eu vou ter 600 aqui, eu vou ter um determinado comprimento e assim sucessivamente. Então, I1 é o comprimento. Só que o raio, como eu mostrei aqui anteriormente, o meu RE, o meu raio da área protegida, ele não pode ser inferior a I1. Ele tem que ser maior do que I1. Então, através dessa curva, eu consigo descobrir e identificar o comprimento do meu eletrodo enterrado. Bom, quando o valor de 1 for maior do que o valor conveniente de RE, você, segundo a norma, você tem que adicionar eletrodos adicionais horizontais ou verticais ou inclinados. Eles devem ser adicionados com comprimentos individuais, né? Que está aqui, ó, IR horizontal e IV vertical. Dados por isso aqui, ó, IR igual I1 menos RE, você obtém o valor, e IV, que é o vertical, é I1 menos, você obtém o valor de I1 lá, diminui de RE e divide por 2, ok? Bom, subsistema de aterramento, falando um pouquinho, a NBR 5419 estabelece que o eletrodo de aterramento em anel, ele deve ser enterrado na profundidade de 0,5 metros do solo e ficar posicionado a uma distância de 1 metro ao redor das paredes externas. Aqui no desenho vocês podem ver, tem um anel aqui, o eletrodo enterrado em anel, aqui eu tenho o eletrodo aqui enterrado e aqui eu tenho as hastes de aterramento. No caso de impossibilidade técnica no seu projeto de aterramento, né? No caso de impossibilidade técnica da construção do anel externo, né? Olha, ele deve ser posicionado a 1 metro ao redor das paredes externas. No caso de impossibilidade da construção desse anel externo, a edificação, esse pode ser instalado internamente. Aí eu coloquei uma nota para vocês. Nesse caso, vocês devem, né, tomar medidas visando a minimizar os riscos causados por tensões superficiais. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas isso está descrito na seção 8 da parte 3 da NBR 5419 de 2015. Então, o anel externo deve estar a 0,5 de profundidade e a 1 metro ao redor das paredes externas. Ainda do subsistema de aterramento, materiais utilizados, né? Os materiais utilizados, né, para o sistema, a gente tem aqui eletrodo não cravado, né, de cobre, por exemplo,
o eletrodo cravado, aqui tem o diâmetro, e aqui eu tenho o eletrodo não cravado, que é o eletrodo que vai ser enterrado no solo. Por exemplo, o eletrodo de cobre enterrado, 50 milímetros quadrados, né? O diâmetro de cada cordoalha, aqui no exemplo, ele deve ser 3 milímetros. Então, essa tabela fornece os materiais. Aço galvanizado a quente, né? Diâmetro de 10 milímetros, né? Esse aqui é não cravado, então ele tem que estar enterrado. O aço cobreado e assim sucessivamente. Então, essa tabela nos dá a visão das dimensões do sistema, dos materiais utilizados no sistema de aterramento. Aqui está escrito matérias, materiais, tá, pessoal? Não vou corrigir porque eu passei desapercebido. E a bibliografia utilizada para essa aula é a Associação Brasileira de Norma Técnica, a NBR 5410, né, que é proteção contra descargas atmosféricas, a parte 3. Agora nós vamos para a aula 2, ainda falando do sistema de aterramento. Na aula 2 vou apresentar para vocês como se calcula a quantidade de hastes e como se calcula a resistência de aterramento em função da área e em função da quantidade de hastes. E também como se determina a resistividade do solo. Um abraço a todos. A norma exige o eletrodo de aterramento em configuração de anel, em malhas, né? Toda edificação ela deve dispor de uma infraestrutura de aterramento que a gente denomina de eletrodo de aterramento, sendo admitida as seguintes opções. Preferencialmente, conforme foi até estabelecido pela norma, o uso das próprias armaduras de concreto das fundações, ou uso de fitas, barras ou cabos metálicos, especialmente previstos imersos no concreto das fundações, né? Quando você faz um projeto de um SPDA estrutural, isso você utiliza. Uso das malhas metálicas enterradas no nível das fundações, cobrindo a área da edificação e complementando, quando necessário, por hastes verticais e ou cabos dispostos radialmente, como pés de galinha, que a gente chama. Não é? Eu até mostrei em que situação existe a necessidade de fazer o cabo enterrado e compor com hastes verticais e ou cabos dispostos radialmente, que eu mostrei na aula 1. Então, dessa forma, como que a gente pode admitir os sistemas? Preferencialmente usar o sistema de aterramento, as próprias armaduras, uso de fitas ou barras ou copos metálicos, especialmente previstos e imersos no concreto, e o uso das malhas metálicas enterradas. Anel de aterramento. As descidas do SPDA, do meu para-raio, elas deverão ser terminadas em um anel de aterramento feito com cabo de cobre nu, como eu mostrei, o material pode ser utilizado na aula 1, pela norma 5419 de 2015, parte 3. Eu devo utilizar um anel com cabo de cobre nu de 50 milímetros, que deverá circundar toda a edificação. Um anel externo e uma malha interna. Um anel externo é obrigatório. Se não for possível a instalação do anel externo, construir um anel interno, conforme estabelece a NBR 5419, parte 3. Poderão ser utilizadas hastes de aterramento distribuídas ao longo do anel. Você faz o anel e distribui as hastes, né? Para melhorar o desempenho do seu sistema de aterramento, sendo colocada no mínimo uma haste em cada cabo de descida. Os cálculos da resistência de aterramento, próprias e mútuas, de geometrias de eletrodos complexos e também de perfis potenciais nos solos, exigem a disponibilidade de programas para computador. Né? São programas porque eu tenho que determinar a resistividade do solo, né? Então são arranjos complexos. No caso dessa aula, eu vou fazer alguns exemplos simples, né? Para vocês aí que solicitaram, né, para mostrar como que a gente faz o cálculo. Esses programas de computadores, eles permitem a simulação do comportamento de grupos de eletrodos de aterramento não interligados, né, compostos por condutores horizontais e verticais, que estão lançados em solos homogêneos ou estratificados,
em modelos de múltiplas camadas, né? Eu não vou apresentar esse modelo para vocês, vou apresentar um modelo simplificado. Para a geometria simples de aterramento, que nós vamos usar em solos de resistividade uniforme, R, aqui no EV, a resistividade é dada em ohm por metro, tá, pessoal? Aqui é ohm por metro. São aplicáveis as formulações que eu vou apresentar para vocês. Antes de apresentar as formulações, né, vocês têm aqui a resistividade em função do tipo de solo. Então, a resistividade do solo influencia na resistência. Não é? Eu tenho tipo de solo. O limo, a resistividade varia de 20 a 100. Humus, de 10 a 150. Lama, de 5 a 100. Terra de jardim, com 50% de umidade, 140 ohms por metro, né? Terra de jardim com 20%, 480. Argila, 80. Argila seca, olha, de 1.500 a 5.000 ohms. Areia, em 90% de umidade, 1.300. Calcário, granito, basalto, olha, 10.000. Quanto maior for a resistividade do solo, maior vai ser a necessidade de fazer um projeto para que você tenha, conforme estabelece a 5419, a menor resistência possível no aterramento. Bom, a resistência de aterramento, as expressões mais simples de resistência de aterramento correspondem para os seguintes eletrodos no nível do solo, ambos com geometria circular, né? Então, vamos trabalhar com geometria circular. Podemos considerar uma semi-esfera para esse eletrodo, cuja resistência, é ρ dividido por 2πr. Se eu trabalho com um disco horizontal, qual vai ser a minha resistência? Ρ dividido por 2 vezes o raio. Tá? Haste de aterramento e o cálculo da resistência. Aqui esse ponto é importante que eu vou mostrar para vocês. A resistência de aterramento de uma haste vertical de comprimento L e raio A, em ambos em metros, é dada pela seguinte expressão. Então, tem aqui o comprimento do eletrodo e tenho a seção desse eletrodo, o raio desse eletrodo. Então, e raio A. Então, o que eu tenho aqui? Como é que eu calculo essa resistência? Essa resistência R desse eletrodo é igual a ρ, que multiplica logaritmo neperiano de 2 vezes o comprimento dividido pelo raio, certo? E dividido por 2π vezes o comprimento. Eu vou fazer um exemplo para vocês em que a gente vai considerar uma haste de comprimento 3 metros e raio, aqui eu estou considerando raio, e raio 5/8 de polegada, cravada em um solo com resistividade 100 ohms por metro. 100 ohms metro, na verdade. Qual a resistência de aterramento? Vou aplicar essa expressão. Então, 1 polegada tem 2,54 centímetros. O meu raio A, o A é o raio e A é o raio. Esse raio A eu considerei 5/8. Então, é 5/8 vezes 2,54 dividido por 100. Isso aqui vai me dar o valor em metro, 0,015 metros. Trabalhando esses valores na expressão, considerando o raio A 5/8 de polegada, convertendo aqui, que vocês podem ver essa conversão, 1 polegada é 2,54. Então, o ρ é 100, neperiano de 2 vezes L, o comprimento da haste é 3 vezes 2, 6, dividido por A, que é 0,015875, dividido por 2π vezes 3. Isso aqui na calculadora, considerando o raio 5/8 de polegada, e não o diâmetro, aqui eu estou considerando o raio de 5/8 de polegada, vai me dar uma resistência para esse tipo de solo, com resistividade 100 ohm metro, você tem uma resistência de 31,5 ohms. É uma resistência relativamente baixa, mas como estabelece a norma 5419, quanto menor a resistência de aterramento, melhor será a qualidade do aterramento, principalmente para fluir as descargas atmosféricas. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou interligar hastes de tal forma, foi até pedido do pessoal, vou interligar as hastes
para que eu possa reduzir essa resistência de aterramento do conjunto. Então, para N hastes alinhadas e espaçadas 3 metros, você pode manter aí, você quer fazer um aterramento na sua residência, por exemplo, você pode ligar várias hastes alinhadas, né? Você alinha essas hastes, né? E espaça elas 3 metros entre si. Aí essa resistência do conjunto, eu vou chamar de Rn. Rn vai ser igual a K vezes Rn. Então, esse R aqui é o R total. Vai ser K, que é o fator, vezes Rn. Então, esse fator K, eu vou obter ele aqui, ó, onde N é o número de hastes. Se eu tenho uma haste, o fator K é 1. 2 hastes, ele vai caindo. Quanto maior o número de hastes alinhadas da forma que está aqui no desenho, menor vai ser a resistência de aterramento final do conjunto. Então, eu quero diminuir aqueles 31,5 que eu encontrei, eu quero diminuir. Então, eu vou fazer um problema da seguinte natureza. Foi-me solicitado, professor, como é que eu faço para calcular a quantidade de hastes do meu aterramento? Aí eu estou fazendo a suposição seguinte, mantendo os dados do exemplo anterior, suponha que nós necessitamos de um sistema de aterramento com resistência máxima. Então, a minha resistência máxima do meu aterramento, eu vou admitir que seja 10 ohms. Aí eu pergunto para vocês, quantas hastes serão necessárias alinhadas? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos considerar uma haste de 3 metros com 5/8 de raio, 5/8 de polegada de raio, cravada no solo. Vamos admitir que a resistência do solo é 100 ohms metro. Qual a resistência de aterramento? A resistência de aterramento nós já tínhamos calculado para essa haste aqui. Qual é o valor da resistência de aterramento? 31,5. Mas eu quero atingir uma resistência de aterramento de 10. Então, para N hastes alinhadas e espaçadas de 3 metros, nós temos aquela expressão aqui. Então, o que eu vou fazer? 10 é a resistência Rn total que eu quero ter, é igual a K, que multiplica 31,5. Onde esse 31,5 é a resistência de uma haste. Aí eu quero encontrar o valor de K. Qual o valor de K? 0,31. Então, podemos colocar quantas hastes? Minha resistência máxima, 10 ohms. Então, eu venho, consulto na tabela aqui, olha, valor K 0,31 é 4. 4 é o mais próximo, mas eu posso colocar 5 hastes, porque minha resistência de aterramento vai ser menor do que 10. Então, para você que me fez a pergunta, não lembro o nome da pessoa que estava inscrito no canal, para essa situação, é a forma que a gente tem de determinar, né, a quantidade de hastes. Nesse meu exemplo, são necessárias exatamente 5 hastes, porque você vai ter, com 5 hastes, você vai multiplicar 0,26, né, 0,26 vezes 31,5, vai me dar uma resistência de aterramento de 8,19. Então, é dessa forma que a gente consegue calcular a quantidade de haste. Aí um detalhe, como que eu encontrei esse valor da resistividade do solo? Tem aquela tabela, né? E vou mostrar no final dessa aula um método para determinar a resistividade do solo. Bom, agora vamos a um sistema de aterramento em malha fechada, né? Que é o que é muito importante, que é mais eficiente. A fórmula para o cálculo da resistência de malhas fechadas, né, considera apenas a área em metro quadrado e a extensão de todo o cabo enterrado, que a gente chama de L, em metros, além do valor da resistividade do solo, sendo aplicável a seguinte fórmula. Então, eu tenho uma malha de aterramento, aqui um aterramento em malha, quero determinar a resistência. Vai ser ρ dividido por 4, que multiplica a raiz quadrada de π sobre A, onde A é a área da malha e L é o comprimento total de cabo enterrado. Vocês vão ver que a resistência de aterramento em malha, em sistema em malha, ela é muito menor do que eu, por exemplo, colocar vários eletrodos em linha, né? Aí vamos dar um exemplo, que é o seguinte. Vamos imaginar uma malha de aterramento que ela tenha 10.000 metros quadrados, com um total
de cabo enterrado de 2.200 metros de cabo enterrado num solo cuja resistividade seja 100 ohm metro. Ele apresentará uma resistência, pessoal, jogando na fórmula, de 0,489, vou arredondei aqui para 0,5. Então, veja, se eu pego os valores aqui, o ρ, 100 dividido por 4, que multiplica a raiz quadrada de π dividido por A, que é 10.000 metros quadrados, mais ρ dividido por L, 100 dividido por L, que é a quantidade de cabos enterrados, 2.200 metros. Isso vai me dar uma resistência baixíssima, uma resistência ideal, não é? Uma resistência muito boa de aterramento. Se a gente comparar aquele aterramento em linha que nós colocamos, vocês podem observar, recalcular lá que dá 8,19. Aqui eu estou dando 0,5 ohms. Aterramento em cruz, né, é muito utilizado em torres, né? Em torres de telecomunicações, por exemplo, né? Para o eletrodo em cruz, com 4 braços de extensão, né? L e raio A, então esse é o raio, né, do sistema. O aterramento típico de torre de telecomunicações, por exemplo, ele segue a seguinte expressão. A resistência é ρ dividido por 4πL, onde L é a extensão, 1 mais logaritmo dependente de 4L dividido por A, certo? Onde A é o raio. Então, vou dar um exemplo. Uma torre com um aterramento em cruz, ele formando por um quadrado de eletrodos, então vai formar por um quadrado de eletrodos, de 15 metros, quadrado de eletrodo, 15 metros de perímetro, de comprimento, né? Vezes 50 milímetros quadrados. E o meu A aqui, eu vou considerar que é o raio 4,58 milímetros. E um solo tem uma resistividade maior, 500 ohms metro. Eu pegando esses valores aqui, olha, 15, vou pegar 15, vou colocar o 15 aqui no L. O A é 4,58 milímetros, essa é a espessura do eletrodo, que está lá enterrado. Então, essa torre ela é formada por 4 eletrodos que estão interligados, né? Interligados em cruz. Isso vai me dar, isso aqui, ó, 4 eletrodos. Olha, prestem atenção. 1, 2, 3, 4. E eu vou interligar eles em cruz. Então, esse 15 aqui é o comprimento, tá? E A aqui é o valor de quê? É o raio. L é a extensão do cabo que está enterrado. Ok, pessoal? Então, substituindo esses valores, essa resistência de aterramento vai ser igual a 21,7 ohms. Então, dessa forma, vocês determinam um aterramento em cruz. Bom, agora a medição da resistividade do solo. Sempre tem a tabela de resistividade, algumas tabelas de resistividade do solo, mas existem, às vezes, casos, vai fazer um sistema de aterramento, que é necessário você fazer algumas medições, e até como eu comentei, é necessário software, né, para fazer o levantamento. Eu vou apresentar aqui para vocês apenas um método de medição da resistividade do solo, que é a medição pelo o método de Wiener, né? O método utiliza um instrumento, né, que é o Megger, instrumento de medida de resistência. Ele possui 4 terminais, 2 de corrente e 2 de potencial. Então, esse aparelho, através de uma fonte interna, ele faz circular uma corrente elétrica aí entre 2 hastes externas, que estão conectadas aos terminais que a gente chama de terminais C1 e C2. Então, o método de Wiener, eu tenho um instrumento aqui que é o Megger, ele tem C1, P1, P2 e C2, onde eu comentei aqui anteriormente que você tem 2 terminais de corrente e 2 de potencial, né? Então, hastes externas. Então, eu tenho aqui 4 terminais, 4 hastes que eu vou injetar. Para fazer o levantamento e determinar qual é a resistividade daquele terreno, do solo daquele terreno. R é a leitura da resistência em ohms feita pelo instrumento que é o Megger. Para uma profundidade A,
Então, profundidade A. Então, se eu variar a profundidade, vai ter modificação, né? Para uma profundidade A. O espaçamento A é o espaçamento entre as estacas, né, cravadas no solo. E P é a profundidade da haste cravada. Então, A é o espaçamento, P é a profundidade. Tá? Então, na leitura do instrumento, como que eu calculo, se eu for usar esse método, qual seria o valor da resistividade? O valor da resistividade, por isso que eu falei que é interessante utilizar o método computacional para traçar as curvas de resistividade do terreno em função de quê, pessoal? Em função do espaçamento das hastes cravadas, A, em função de A, em função da profundidade da haste. Por isso que o método computacionais é importante. A resistividade elétrica do solo ela é dada por, né, não vou deduzir o modelo, mas ela é dada, né, pelo método de Wiener, né, é dada por 4πr, 4πRA, π, 4πAR, onde A é o espaçamento, R é a resistência, dividido por 1 mais 2A, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, mais 2P ao quadrado, que é 2 vezes a profundidade ao quadrado, menos 2A, raiz quadrada, 2A ao quadrado, mais 2P ao quadrado. Esse valor da resistividade, ele é dado em ohm metro. A expressão é conhecida como fórmula de Palmer. E ela é usada nesse método que eu apresentei. Existem outros métodos. Eu apresentei esse método mais simples para vocês, que é o método de Wiener. Recomenda-se que o diâmetro da haste ele seja menor ou igual a 0,1 do espaçamento A. Para um afastamento entre as hastes relativamente grande, um espaçamento grande das hastes, isto é, um valor de A maior do que 20 vezes a profundidade, a fórmula de Palmer, vocês podem resumir essa fórmula de Palmer para essa fórmula mais simples, onde a resistividade do solo é igual a 2πRA, 2πAR, onde R é a resistência. Então, essa é uma forma de determinar. Existe instrumento, né, para fazer da Fluke e outros fabricantes para fazer o levantamento, né, da resistividade do terreno em função do espaçamento e da profundidade das hastes. Então, assim, eu encerro essa aula para vocês, que foi um pedido, né, como determina, né, a quantidade de hastes, né? Obviamente, a medição da resistividade, você pode pegar os valores tabelados, ou até mesmo, né, voltando aqui na fórmula de Palmer, você pode estimar, né, que sua resistividade, é uma resistividade dependendo do terreno, você vai na tabela, estima, né, e faz o cálculo na sua residência aí, em função daquela tabela que eu apresentei. Ou, se tiver um instrumento de medição de resistividade, faz a medição da resistividade. Tem uma forma também de vocês medirem a resistividade, uma forma mais simples, é vocês injetarem uma barra no solo, né? Vai fazer o aterramento na sua residência, injeta essa barra no solo, né? E injetando essa barra, você usa um instrumento, um termômetro digital, que faz a medida por queda de potencial, vocês medem qual a resistência dessa haste. Encontrando a resistência da haste, vocês têm a dimensão da área, vocês conseguem identificar qual a resistividade do solo. Então, é uma forma de vocês identificarem a resistividade do solo. Claro que é uma forma aproximada, mas para você que quer fazer um aterramento na sua residência, calcular a quantidade de haste, você pode identificar a resistividade do solo, injeta a haste de 2,40 ou 3 metros, mede a resistência através da queda de potencial, que é o termômetro, com 4 pontas e 2 hastes auxiliares, faz a medição. Mediu a resistência daquela haste, pessoal, o que vocês fazem? Encontrou a resistência da haste, usa a expressão anterior que eu mostrei para vocês, vocês vão encontrar a resistividade. Aí, encontrando a resistividade, aplica para todo o terreno, vai ser aproximado, mas vocês conseguem fazer os cálculos. Então, assim a gente encerra essa aula, né, com um conjunto de 2 aulas.
Eu utilizei a NBR 5410 de instalações elétricas de baixa tensão e também o livro de instalações elétricas de Júlio Naiske, né, da 5ª edição de 2010. Um abraço a todos. Medições de resistividades, elas foram pesquisadas, né, e relatadas por dois pesquisadores alemães, Weisinger e Hasse, pesquisadores alemães atuantes nos fóruns internacionais de eletricidade no tocante a aterramento. Nas medições desses dois pesquisadores, observa-se que a resistividade do solo, identificada pela letra grega Rho, ele diz o seguinte, que nas medições que eles realizaram, a resistividade do solo Rho até 1,5 metro, ela sofre variações sazonais da ordem de 60%, mais ou menos 30% de variação em relação ao seu valor médio. O valor máximo no inverno e mínimo no verão. Não é? A resistividade ela varia também com as questões climáticas. Ou seja, até 1,5 metro ocorrem variações na resistividade de 60%, mais ou menos 30% em relação ao valor médio. Profundidades superiores a 1,5 metro, a variação da resistividade, pessoal, a variação dela, a oscilação da resistividade, ela cai para 20%. Isto justifica a utilização de eletrodos que vocês vão cravar no terreno com altura, com dimensões superiores a 1,5 metro, geralmente 2,40, 3 metros. Para quê? Para que a resistividade tenha a menor variação possível. Então, à medida que você vai adentrando a profundidade do terreno, você vai encontrando uma resistividade Rho1, uma resistividade Rhon, em função da profundidade e da estratificação do terreno. Então, esses dois pesquisadores alemães fizeram e constataram em suas pesquisas variação de 60%, quando o eletrodo está cravado 1,5 metro, e variação profundidades superiores a 1,5 metro, a variação na resistividade do solo é 20%. Bom, para você fazer um projeto de um sistema de aterramento, é importante que você conheça a resistividade do solo, ou seja, você tenha um conhecimento prévio das características do solo e de sua resistividade. Essa tabela aqui que eu mostro para vocês, ela apresenta o valor da resistividade mínimo e máximo de alguns tipos de terreno. Não é? Vocês podem pegar o lodo, ele tem uma resistividade mínima de 20 ohms por metro e uma máxima de 100 ohms por metro. Vou pegar aqui para vocês areia silicosa, tem 200 o mínimo e o máximo 3.000. Bom, aí eu identifico o meu terreno. Como é que eu vou fazer o projeto? Eu pego o mínimo ou pego o máximo? Não é? Você pega o valor máximo para fazer o projeto. Isso se você não desejar tanta precisão no seu projeto. Para cálculos precisos, é necessário fazer as medições da resistividade do terreno. Eu tenho uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Quem tiver em dúvida, digite medição de resistividade do solo, vai ver lá qual é o instrumento e como medir essa resistividade. A importância dela permite que você faça
um projeto de uma malha de aterramento mais adequada com cálculos precisos. Bom, falando de resistividade, que é o nosso foco dessa aula, a resistividade ela pode ser influenciada por 3 fatores. O primeiro deles, pessoal, é a composição química do solo. O segundo é a umidade. E o terceiro, a temperatura do solo. A composição química do solo, a gente observa-se que a presença de sais solúveis e ácidos agregados ao solo, eles influenciam o valor da resistividade. Então, os terrenos que apresentam sais solúveis e ácidos agregados no solo, eles influenciam a resistividade. Então, se esses sais influenciam no sentido, por exemplo, de reduzir a resistividade, existem produtos químicos à base de mistura de sais e misturados com água, eles formam um gel. Produto muito usado na redução da resistividade do terreno. Então, existem no mercado produtos químicos que permitem reduzir a resistividade do solo. Reduzindo essa resistividade, você vai melhorar a sua resistência de aterramento. Outro item que é influenciado é a umidade. A resistividade do terreno, ela varia principalmente quando a umidade cai a valores inferiores a 20%. Você tem um período muito seco, onde a sua umidade cai a valores inferiores a 20%, a sua resistividade varia muito, né? Ela cai a valores inferiores a 20%. Os eletrodos devem estar em uma profundidade adequada para manter uma certa umidade adequada. Bom, a resistividade são afetadas quando a temperatura cai abaixo de 0 graus, né, que não é o caso na maior parte do território brasileiro, né? Então, a gente tem 3 itens: composição química do solo, a umidade e a temperatura. Influenciam na resistividade do terreno. Se influencia a resistividade do solo, ele vai influenciar na resistência do seu aterramento. Bom, eu trago aqui para vocês 2 exemplos onde eu vou mostrar a influência da resistividade em uma malha de aterramento. Se você utiliza uma malha, vai fazer um projeto de uma malha de aterramento, uma malha desse tipo aqui, que eu estou frisando aqui para vocês, marquei em vermelho, essa malha de aterramento, a resistência do aterramento vai ser igual a ρ, que é a resistividade do terreno, dividido por 4, que multiplica a raiz quadrada de π sobre A, onde A é a área dessa malha, a área da malha. Então, o A é a área da malha, ρ a resistividade e L, né, é a extensão total do cabo enterrado. Toda essa extensão aqui, olha, de cabo que é enterrado no solo. Aqui eu queria mostrar para vocês o quanto a minha resistividade ela pesa e muito no valor da resistência de aterramento. Vocês podem observar aqui. Ρ é um fator multiplicativo, não é? Então eu tenho que aumentar a área da malha de aterramento, a quantidade de eletrodos e de malha enterrada no solo, não é? Porque a resistividade do terreno tem um peso elevado. Da mesma forma, eu vou mostrar para vocês o quanto influencia também a resistividade quando você crava um eletrodo no solo.
Então, quando você crava um eletrodo no solo, vai aterrar o seu chuveiro, aterrar o quadro elétrico da sua residência, olha o quanto a resistividade ela influencia. A resistência dessa haste é ρ dividido por 2πl vezes logaritmo neperiano de 4L sobre D, onde L é o comprimento do eletrodo, D é seu diâmetro. Vocês podem observar que quanto maior o comprimento do eletrodo, menor vai ser a resistência de aterramento. Isso é fato. Porém, o termo que mais pesa, de maior peso na resistência desse aterramento aqui, é a resistividade do terreno. Não é? Às vezes, com um eletrodo, dependendo da resistividade do terreno, você não vai atingir uma resistência de aterramento aquela menor possível, né? E adequada. Você não vai conseguir. Então, para isso, nós estudamos nessa aula a composição do solo e que, muitas das vezes, às vezes é necessário fazer o tratamento químico do solo quando não se permite obter uma geometria adequada, mas que te dê uma resistência de aterramento em condições adequadas, sendo aquela menor possível. Não é? Então, fica aqui nessa aula, que é muito importante avaliar a resistividade do terreno. Para essa aula, pessoal, que foi uma aula focada na resistividade, foi consultado o livro de instalações elétricas do Ademaro Cotrim e o livro de instalações elétricas industriais do João Mamed Filho. Obrigado a todos e fiquem ligados.